né? Tenho uma queda assim pelo lado pentecostal ali da nossa mama, a pastora Liliana. Então eu gosto disso. E eu creio na palavra profética. E no dia que o nosso pastor Mesquita estava aqui, ele ministrou algo aqui para nós. E ele falou que esse ano será um ano profético sobre as nossas vidas. O ano do jubileu será um ano profético sobre as nossas vidas. O ano do jubileu significa o quê? Já temos falado no decorrer desses 8 dias, então creio que não é necessário falar, mas eu quero abreviar. O ano do jubileu é o ano da restauração, é o ano do perdão e é o ano da libertação. Eu creio que é um ano profético esse ano de 2026, porque eu creio que o ano da restauração vai acontecer esse ano na minha e na tua vida, amado. Ano que Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu. Temos o livro agora aí do pastor. Qual o título do livro? Do último livro do pastor, qual o título? Isso daí foi só o teste. Isso daqui foi só a meia dúzia que comprou? Então já fizeram o comercial. Como que é o nome do título do pastor? Do livro? Volte a queimar. Talvez, amados, sirva para você, sirva para mim, não sei, cada um sabe de si, é você e Deus, mas eu creio que no ano de 2026, no ano do jubileu, é o ano da restauração, é o ano que Deus vai restaurar tudo aquilo que você perdeu, amado, em nome de Jesus. Também fala do jubileu, fala que é o ano do perdão. Eu creio que vai ser o ano da reconciliação, meus queridos. Creio que a maioria que está aqui, assim como eu, tem algum ente querido ou algum conhecido que por alguma situação se afastou dos caminhos do Senhor. Amém? Ou só eu que estou nessa? Tem uma palavra para vocês, amados. Uma palavra que por longos e longos anos perdurou, eu creio, na vida de alguns aí que eu tenho comigo. Perseverança. Perseverança. Persevere. O ano do jubileu é o ano do perdão, é o ano da reconciliação. Persevere, irmão. Persevera no que, Tite? Na oração. No joelho, meus amados. Se nós soubéssemos de fato o poder que há na oração, nós estaríamos andando de joelho, meus queridos. Então, persevera, por mais que você não esteja vendo. Irmão Tite, mas parece que quanto mais campanha eu levanto, as coisas pioram. É assim mesmo, amado. Glória a Deus. É assim mesmo, meu querido. Eu sei bem o que é isso. E onde eu estou aqui? E eu creio que não vai ser diferente com vocês, amados. Eu creio que não vai ser diferente com vocês, mas para isso, não desista, persevera, persevera. Também falamos que vai ser o ano da libertação, o ano onde Deus vai te libertar de tudo aquilo que tem te aprisionado, tudo aquilo que tem te escravizado, tudo aquilo que tem feito com que você não consiga avançar. É o ano do jubileu, amados. É o ano onde Deus vai estar, em nome de Jesus, libertando vocês de tudo aquilo que tem aprisionado de vocês avançarem. Amém? Glória a Deus. Vou compartilhar aqui uma palavra, senão você fala, pô, o Tite não fala da Bíblia só. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 5, verso de número 18. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso de número 18. Qual é o tema de hoje, irmãos? O tempo da gratidão. 1 Tessalonicenses 5, verso de número 18, vai dizer assim: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus
para convosco. Em tudo dai graça. Em tudo, irmãos, dai graça. É o tempo de gratidão, irmãos. É o tempo de gratidão. E hoje, meus amados, nós vivemos em uma geração onde temos uma certa dificuldade de ver isso. Temos uma certa dificuldade de ver isso. Gratidão. Vemos mais reclamação. Reclamação. E a gratidão, amados, muitas vezes, ela não depende de circunstância. Ou seja, se as coisas vão bem, eu sou grato. Agora, se as coisas não vão tão bem, assim como eu queria, eu não consigo agradecer. É assim ou não é, irmãos? Quando fica assim em silêncio é que está falando o papai. Glória a Deus. Mas a palavra nos chama a atenção nesse livro de Tessalonicenses 5, onde fala que nós devemos agradecer em tudo, até porque está escrito em Romanos 8:28 o quê? Que todas as coisas, ou seja, todas as coisas, não é ao menos algumas ou uma e outra, não, é todas as coisas cooperam para o quê? Para o bem daqueles que amam a Deus. Quem ama a Deus aqui? Então, amado, essa luta que tu está passando, essa adversidade que tu está enfrentando, isso daí está cooperando para o teu bem. Isso daí está cooperando para o teu bem. O que nós conseguimos ver hoje em dia é essa ausência de gratidão. Muitas vezes, irmãos, o que hoje para você parece uma perda, pode ser uma preparação. O que hoje para você parece ser uma perda, é um livramento de Deus. É Deus te livrando de algo à sua frente, irmãos. Só que a gente não consegue entender, porque a nossa visão é limitada. Nós não conseguimos entender. Quero abrir um parênteses e pegar esse gancho aqui para falar num testemunho. Certa feita, eu fiz um processo para entrar numa empresa multinacional. Uma empresa bacana, eu ia ganhar tantas vezes mais do que eu ganho hoje. Proposta de ir até para fora do Brasil, né? A única exigência que eu fiz é se poderia levar minha digníssima e o meu filho. Falou assim, não, pode. E ali fiz os processos todos. Fiz a prova, né? Fui para a entrevista. E ali eu costumo dizer que eu me senti como Moisés, irmãos. Deus permitiu que eu adentrasse a empresa, provar o EPI dentro da empresa. Eu olhei aquele mundo e falei, nossa, meu coração palpitava. E eu falava para a mulher do RH, já estou dentro? E ela falava assim, calma, não se desliga da tua empresa. Eu falei assim, não, mas aconteceu alguma coisa com os meus exames? Não, mas calma. E aí, só para resumir, começou uma série de greves, irmãos. E aí parou o processo contratual. Confesso para vocês que longe da minha esposa, né, que homem tem disso, mas eu chorei, irmãos. Falei, não acredito que Deus fechou essa porta. Eu chorei, porque eu não entendia. Mas como eu falei, muitas vezes aquilo não é Deus te livrando. Passado um tempo, essa empresa, ela estava vinculada, tá gravando, né? Ela estava vinculada, né? Caramba, como eu vou falar? Pula. E aí teve que fechou. Que nem o Obama fala, deu ruim. Fechou. As pessoas que iam entrar comigo, as pessoas que entraram antes de mim, foram todas desempregadas. E ali é uma série, né? Sabedoria, mulher é uma bênção, né? Quem tem a sua mulher, cuide da sua mulher virtuosa, cuide dela, como diz a mulher virtuosa, cuide como se fosse um rubi, né? Como a palavra fala, cuide como Deus cuidou da igreja.
E você que ainda não tem, ora que Deus vai preparar. Aguarda o tempo do Senhor. E ela falou para mim, tá vendo aí, nego? Como que Deus é cuidadoso na nossa vida? Se tu tivesse se desligado da empresa, ter adentrado lá, tu ia ficar só 3 meses e estava desempregado. Então, ou seja, como eu falei aqui, muitas vezes é Deus te livrando lá na frente, mas você não está enxergando. Por isso que em tudo nós temos que dar graça. Paulo escreve essa exortação à igreja de Tessalônica. E quando ela está enfrentando, quando ela está passando por um momento muito difícil, ela estava passando por um momento de perseguição, por um momento de sofrimento, mas mesmo assim, ele afirma que a gratidão não é algo opcional, não, mas é algo que vem de Deus. Porque eu entendo que só tem gratidão quem de fato está selado com o Espírito Santo de Deus. Quem tem o Espírito Santo na sua vida, ele é grato. Ele é grato nas mínimas coisas. Num simples gesto de ser servido em uma água, ele já é grato. Porque a partir do momento que ele está bebendo aqui, a sua mente já refere naquelas pessoas que não têm essa oportunidade. Então ele é grato. Nas pequenas coisas, é grato. Porque o Espírito Santo está na sua vida. E essa pequena frase, né? Esse pequeno versículo, quer dizer que o apóstolo Paulo falou, ela carrega uma profunda espiritualidade. Não é apenas uma recomendação, mas sim uma direção cristã. Se nós pararmos para analisar e separar esse versículo, nós conseguimos entender o melhor a questão do alcance da gratidão segundo a vontade de Deus. Verso de número 18, ele fala, pode-se dizer assim, que dá para nós separarmos ele em 3 tópicos, ou em 3 ordenanças. Vai falar, em tudo, dai graça, porque é a vontade de Deus. 3 tópicos, amados, e eu anotei aqui, estudei, eu pedi direção a Deus para falar sobre isso. Primeiro tópico vai falar, em tudo. Ou seja, em tudo fala de toda e qualquer circunstância, irmãos. Seja as boas ou seja as difíceis. Não significa agradecer por tudo, mas sim agradecer em meio a tudo. Existe uma diferença. Agradecer por tudo e agradecer em meio a tudo. Temos que ser gratos, irmãos. Independente do que você está passando, agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor, irmãos. Agradeça ao Senhor. Isso inclui as alegrias, isso inclui as tristezas, porque sabemos, irmãos, que infelizmente o dia mau, ele vem. Infelizmente, o dia mau, ele vem para todos, irmãos. E o que vai diferenciar é como nós estamos diante de Deus. Vocês já viram aquele irmão que quando vem uma notícia, pode-se dizer assim, trágica, bombástica, você olha para ele e não consegue entender, que você vê ele e ele continua da mesma forma, e você que não tem nada a ver, você está arrancando a cabeça e fala assim, não acredito, Nino, que tu está desse jeito. Mas por que o Nino está desse jeito? Simples, porque ele está em comunhão com o papai. E quando a gente está em comunhão com o papai, irmãos, não tem o porquê temer, meus queridos. Tem um trecho do louvor daquele amado lá, acho que é Leandro Borges, que eu gosto muito, que ele fala assim, eu sou que nem criança mimada, se pisar no meu pé, eu corro e conto pro meu papai. Não é assim, irmãos? Os pequenininhos, quando, eu vou contar pro meu papai e tal. E aí o pai vai lá, o que tu fez com meu filho aí? Né? E já ora por ele, né? Ora por ele, ora, abençoa ele, amém. E nós somos assim também, irmãos. Nós temos o nosso papai, o nosso Abba, o nosso paizinho querido. Não precisa você querer enfrentar, não. Descansa, coloca diante dele, irmãos. Coloca diante dele. Ele há de cuidar de vocês. Então, independente do dia mau, irmãos,
temos que aceitar. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus. Quem lembra de Jó aqui? Jó, livro de Jó, capítulo 1, verso 21. Jó vai falar: bendito seja o nome do Senhor. E quando é que Jó fala isso, irmãos? É quando ele perde tudo, absolutamente tudo. Jó perde tudo e mesmo assim ele fala: bendito seja o nome do Senhor. Será que alguém aqui nessa noite teria essa mesma atitude? Perdendo tudo, quem sabe a história sabe daquilo que eu estou falando, e mesmo assim ainda tem essa confiança de falar: bendito é o nome do Senhor. Geralmente nós vemos o contrário, irmãos. Quando está dando certo, parece que o céu está aberto, é que nós vemos essa expressão: bendito seja o nome do Senhor, minhas contas estão pagas, estou vivendo o melhor momento, bendito é o nome do Senhor. Mas aqui não é isso que está falando. Não é só no momento bom, é nos momentos ruins também. Temos que ser gratos. Salmista Davi, no capítulo 34, verso 1, diz também, um trecho: bendirei o Senhor em todo o tempo. Aqui também, Davi escreveu esse salmo quando ele estava em um momento de grande perigo, ao ponto de ter que fingir que estava louco diante do rei Abimeleque, do rei filisteu. Ele estava passando por um momento difícil, mas independente do perigo, independente daquilo que ele estava passando, mesmo assim Davi agradeceu. Ou seja, amados, em todo o tempo, em tempo e fora de tempo, em todo o tempo, temos que ser gratos. O versículo fala que é em tudo temos que ser gratos. Quando nós somos gratos, irmãos, reconhecemos que Deus continua soberano, mesmo quando nós não entendemos. Somos gratos por isso. Nós não estamos entendendo, mas nós sabemos que Deus é soberano. Então por isso que nós somos gratos. Por quê? Nós sabemos que Ele continua no controle de tudo, irmãos. Independente da situação, ela pode ter fugido do teu alcance, ela pode ter fugido das tuas mãos, mas da mão de Deus ela não foge. Ele tem o controle de tudo na palma da sua mão. Então, amados, não tem o porquê nós temer, não tem o porquê nós nos atemorizar. Basta nós confiar, assim como diz no Salmo: entregue a Ele e confia. Entrega e confia, e tu vai ver o que Ele vai fazer, irmãos. Esse é o Deus que nós servimos, amados. Esse é o Deus que nós servimos. Aleluia. O sofrimento, amados, ele não cancela a fidelidade de Deus. Muitas vezes a situação a qual você está enfrentando, a qual você pode estar passando, possa estar fazendo com que, de certa forma, você chegue a pensar nisso, mediante esse sofrimento. Parece que esse sofrimento nunca vai acabar. Tite, tu não sabe o que eu estou passando. Não sei, irmão, tu não me contou, mas Deus sabe. E eu tenho para te dizer, amado, Ele é contigo. Ele é contigo. Ele é contigo. A palavra fala, irmão, que essa peleja tu não tereis que pelejar. É Ele que peleja por você. É Ele que vai à tua frente, irmãos. É Ele que vai à tua frente. Como diz aquele louvor, é Ele que vai à frente, abrindo o caminho, quebrando a corrente, tirando os espinhos. Não é assim aquele louvor? É assim, irmãos. Deus é Deus na nossa vida, amados. Deus é Deus na nossa vida. O sofrimento, ele não cancela a fidelidade do Senhor. Aleluia. Eu aprendi isso, irmão, nesse pequeno espaço que eu tenho no Evangelho. Que tudo que nós vivenciamos, que tudo que nós passamos tem um propósito. Nós não entendemos, mas tem um propósito. E aí eu faço uma pergunta para você, não precisa você responder: aonde que está a tua gratidão, irmão? Aonde que está a tua gratidão?
O que Deus quer de mim, o que Deus quer de vocês, é simples. O que Ele quer de nós é somente que nós reconhecemos Ele em nossas vidas. O que Deus quer de nós é que Ele seja de fato reconhecido em todos os momentos das nossas vidas, amados. Já pararam para refletir da onde que Deus te tirou? Eu creio que a maioria aqui, posso falar assim por alto, aí é eu que estou dizendo, mas 80% que aqui estão, creio que é mais, mas 80% que aqui estão não veio de berço evangélico, assim como eu viemos do mundo, amém? Ou só eu que vim do mundo? Você já parou para refletir, amados? Muitas vezes eu me paro nessa forma. Às vezes eu chego em casa, às vezes tarde, a Marcele já está no quarto, dormindo com a Esther, o Riquinho no quarto dele, às vezes estudando. Eu sento ali no sofá da minha sala e fico olhando para o teto, começo a orar, fico olhando para o teto, começo a refletir, irmãos, da onde que Deus me tirou e o que Deus tem feito na minha vida. Por que isso? Porque eu sou bonito? Porque eu sou isso ou aquilo? Não, irmãos. Isso daí é graça. É um favor imerecido, porque eu não merecia nada disso, irmãos. Eu não merecia nem estar aqui, amados. Essa aqui é a realidade. Mas Deus, com a sua infinita misericórdia, Ele me alcançou assim como te alcançou, para que o nome dEle venha a ser glorificado, irmãos. Então, tem motivo maior do que esse para que nós sejamos gratos? Creio que só aí já é um grande motivo. E tem dois. Vai falar: dai graças. Dai graças. Atitude essa que vem do coração. Aqui Paulo fala de uma ação contínua e não de um sentimento momentâneo. Quando fala da graça, inicia uma decisão e não a emoção. Dai graça é uma decisão e não a emoção. Porque quando nós somos gratos, nós estamos de fato entregue. Por isso que é algo que vem do coração, é algo que é maior do que você, irmãos, é algo que você não consegue conter. Por isso que eu falo, irmãos, quando nós temos um encontro real com Cristo, Ele faz isso em nossas vidas, Ele nos transforma de uma certa forma que nós não conseguimos ficar longe dEle. Muitos falam do primeiro amor, eu não consigo ver dessa forma. Para mim o amor é o amor. Não tem primeiro e segundo. O amor ele só vai engrandecer. Mas eu também entendo da questão da paixão, irmãos. E quando a gente tem um encontro com Deus, eu entendo assim que é como se nós estivéssemos literalmente apaixonados por esse Deus. Não sei vocês, irmão, mas eu sou assim. Hoje eu não consigo ficar distante de Deus. Falo de N situações, tiro sarro, do Flamengo, que vou ganhar o título deles agora em fevereiro, Falo também dos palmeirenses, que me deram mais um título, Tiramos o sarro, mas ali a gente está tirando esse sarro, estamos na resenha. Daqui a pouco, quando nós paramos para ver, nós estamos falando de quê? Estamos falando de Deus de novo, irmãos. Porque assim como fala, a boca só fala daquilo que o coração está cheio. Se tu está cheio de Deus, não adianta, irmão. Eu creio assim que Deus vai usar como estratégia você tirar um sarro do time do amigo, do outro e tal, como estratégia para depois você ir lá e regar um pouquinho, jogar um pouquinho ali de Deus ali, lançando a semente, irmãos, lançando a semente, como aquela parábola do semeador. O nosso papel é esse, lançar a semente. É claro, algumas vão cair em solos rochosos, outras em espinhosos, mas eu tenho certeza, irmãos, que vai ter aquelas que vai cair em terra férteis também. E é para isso que Deus nos chamou, amados, para que nós possamos fazer o ID, anunciando aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. E acima de tudo, irmãos, não é só falar. Acima de tudo, é testemunhar com a nossa conduta, porque a nossa palavra
não vai dizer nada se a nossa conduta não condiz com aquilo que nós estamos falando. Por isso que eu falo, muitas vezes eu falo isso, e eu tenho isso comigo, que as minhas atitudes, elas dizem mais do que as minhas próprias palavras. As minhas atitudes dizem mais do que as minhas próprias palavras. As pessoas têm que olhar para mim e enxergar as minhas atitudes e falar assim: deixa eu fazer uma pergunta para você, usando o termo lá de fora, né? Você é crente? Por que está falando isso? Porque você é diferente. Isso daí é o que, irmãos? É um evangelismo. Você está evangelizando com a sua própria vida, porque as pessoas estão vendo de fato algo em você que não condiz com aquilo que está no mundo, irmãos. E é para isso que Deus nos chamou. Para isso que Deus nos chamou. Aleluia. Item 3, irmãos. Item 3 vai falar: porque essa é a vontade de Deus. A gratidão nos mantém alinhado com Deus. Ela nos protege da rebeldia e até mesmo da incredulidade, irmãos. Ou você já viu alguém feliz se rebelando com alguém? Você já viu alguém feliz se rebelando com alguém? Geralmente, irmãos, quem se rebela é perturbado. Quem está perturbado que vai se rebelar. E o que se rebela, pode ver, ele nunca está sozinho, ele quer sempre arrastar alguém com ele. Então por isso que a gente temos que ter Deus em nossas vidas, irmão. Porque quando vem esse time aí, Tobias, Gesem e Sambalate, nós já, sai fora de mim, irmão, não quero nem conversa. Não quero nem conversa. A ingratidão, irmãos, não faz parte da vontade de Deus. Nós conseguimos ver isso numa passagem muito conhecida, ali na passagem de Lucas 17, onde fala da passagem ali dos 10 leprosos. Quem já ouviu dessa passagem? Creio que era a grande maioria que aqui está. Já ouviu falar dessa passagem dos 10 leprosos? Eram 10 leprosos, e por conta da tradição, eles não podiam estar no mesmo ambiente, porque a lepra era algo contagioso. Quem tinha lepra era como se fosse, na verdade, que ser excluído, não poderia estar no mesmo raio de distância do que os outros. E ali esses 10 leprosos, eles foram ousados. Quando eles souberam que Jesus estava passando ali naquele lugar, eles não se achegaram até Jesus, porque ele não podia, mas de longe eles gritaram. De longe eles gritaram e chamaram a atenção de Jesus. E no verso de número 14 desse livro de Lucas 17, Jesus dá uma ordem. Jesus fala: vão e mostrem-se ao sacerdote. Interessante que os 10, o que os 10 fizeram? Obedeceram, irmãos. Obedeceram. A Bíblia fala no mesmo versículo que enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Se vocês lerem esse versículo aí, vai mostrar que enquanto eles estavam indo falar com o sacerdote, eles foram curados. Ou seja, quando eles chegaram ao sacerdote, eles já não estavam mais com lepra, eles já estavam curados. Aqui eu quero abrir um parênteses, irmãos, e quero pontuar duas situações que eu encontrei nesse versículo. Primeiro é a obediência, amados. Primeiro é a obediência. Eles não questionaram. Ao invés disso, eles obedeceram. Vejam que eles foram até Jesus. Eu creio que a esperança deles era ver Jesus curando eles, porque eles sabiam aquilo que Jesus poderia fazer. Mas Jesus simplesmente falou o quê? Vão até o sacerdote. Vão até o sacerdote. E eles obedeceram. E eles não murmuraram. Então aqui, amados, eu entendo algo, que a obediência, ela gera um milagre. Quer viver o ano do jubileu na tua vida, amado? Seja obediente. Seja obediente. Seja obediente. E tu vai ver se Deus não há de fazer
aquilo que tu tanto necessita, amados. Número 2, quando eles foram curados, eles estavam aonde? No caminho, não é isso, irmãos? Jesus fala, vá, e eles foram. Quando eles chegaram lá no sacerdote, eles já estavam curados. Por isso, irmãos, que nós não podemos parar. Possa ser que esteja difícil, possa ser que esteja doendo, mas não pare, persevere, continue. Aquela frase que o pastor presidente falou no batismo agora, não sei quantos aqui estavam, né? Onde ele falou, se tu não conseguir correr, ande. Se tu não conseguir andar, se rasteje. Se tu não conseguir se arrastar, peça ajude. Mas não pare, irmãos, continue, continue, continue. Porque ele não se agrada daqueles que retrocedem. Isaías, um versículo que eu gosto muito, um capítulo e um versículo que eu gosto muito, Isaías 41, 13. Coloca aqui, irmãos, Isaías 41, 13. Está difícil? Está doendo? Parece que você não vai conseguir? Olha o que está escrito aqui, ó. Porque eu, o Senhor, o teu Deus, te seguro pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudarei. Não temas, irmãos, é o próprio Deus que está falando isso contigo, meu amado. Aleluia, 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 glória a Deus. Não pare, irmãos, não pare, não pare. O inimigo vai fazer inúmeras situações, vai levantar N outras para que você pare. Estava ali conversando, acho que foi ontem, com o Rafa, sobre esse assunto, irmãos. Situações vêm para quê? Para fazer com que nós viemos parar. Mas Deus não nos chamou para parar. Deus chamou a gente para avançar. A ordem que Ele nos deu é para nós marcharmos. Então, irmãos, marche, avance. Possa ser que esteja difícil, continua, vai para cima. Não fica só apanhando, irmãos. Não fica só apanhando, reaja. Como, Tite? Bolacha, irmãos, bolacha, irmãos. De pé, tu cai, mas eu quero ver te derrubar de joelho. Faz o teste, fica de joelho, pede para alguém te empurrar. Quem lembra aí o mais antigo aí do Ananias lá, dos Trapalhões? É a mesma coisa, tu vai para trás, mas tu não vai cair, irmão. Tu não vai cair de joelho, irmão. De joelho é muito mais difícil de te derrubar. Avança, amado. Interessante que os 10 foram curados, mas somente um voltou para agradecer. Seja grato, amado. Não seja como os 9, seja como esse um que voltou para agradecer. Muitas vezes, amados, somos assim. Por quê? Nós temos a nossa mente limitada, que nós só conseguimos olhar aquilo que nós ainda não temos. Não é assim, irmãos? Ou não? E não conseguimos lembrar de tudo aquilo que Deus nos deu. Muitas vezes nós falamos, eu queria tanto uma casa, irmãos. Eu queria tanto uma casa, mas eu não consigo essa casa. E nós não conseguimos ver que nós ainda não temos a nossa casa própria, mas Deus já nos deu uma moradia para morar. Nós ainda não temos uma casa própria, mas Ele deu uma família para você. E a gente não consegue enxergar isso, irmãos. Muitas vezes a gente fala que queria ser bem sucedido na vida. Aí eu te falo uma coisa, tem te faltado algo, meu querido? Alguém aqui não se alimentou hoje? Alguém aqui está com fome? 1 Timóteo 6,8 fala que por isso, tendo o que comer e o que vestir, estejam satisfeitos. Estejam satisfeitos, irmãos. Aleluia. Como eu posso afirmar isso, irmãos? Isaías 57:15 vai falar que perto está o Senhor daqueles que têm o coração quebrantado. Por quê? Um coração grato glorifica a Deus em qualquer cenário, irmãos, independente daquilo que está passando, independente daquilo que está enfrentando. Você é grato, porque você sabe o Deus que te chamou, você sabe o Deus
que te salvou, amado. Então, quando nós temos isso conosco, nós temos essa eterna gratidão. Não conseguimos enxergar. Quem aqui já viu aquele filme A Paixão de Cristo? Já viram? É forte aquele vídeo, né? Ou não? Confesso para vocês que quando eu vi eu chorei, irmãos. Uma coisa é a gente ler, uma coisa é a gente falar. É claro, ali, né, cinema e tal. Mas eu consegui enxergar assim a profundidade ali e um realismo até naquela parte do açoite, onde Jesus está sendo açoitado. Tchá, e puxa, e vem a carne no chicote. E como que ele está? Calado, para se cumprir a profecia do profeta Isaías, né? Como ovelha muda. Por quê, irmãos? Por mim, por vocês, por todos nós. Mesmo nós não merecendo, irmãos, Ele fez isso para quê? Para que todos nós levou o pecado sobre Ele. Algo que Ele não necessitava, mas Ele fez por quê? Por amor a mim e por amor a vocês, irmãos. Então por isso que eu costumo até falar, quem me conhece sabe, eu gosto de brincar, de resenhar, mas quando é para falar as coisas que diz respeito às coisas de Deus, eu levo a sério, porque eu sei que aquilo que Ele fez pela minha vida ali na cruz não foi brincadeira, irmãos. Eu sei o quão sério foi aquilo, irmãos. E eu vejo o quanto tempo eu perdi vivendo nesse mundo aí pecaminoso. 23, 24 não, 25. Perdido aí nesse mundo, amado. Eu não troco pelos anos que eu estou com Cristo Jesus. A partir do momento que eu aceitei esse Cristo na minha vida, irmão, tudo, extremamente tudo na minha vida mudou. De uma tal maneira que quem me conhecia, que me vê hoje, não conhece mais. Por ver como que eu estou pela graça e misericórdia do Senhor. E isso não é porque eu quis, mas sim porque Ele hoje habita em mim. E Ele que fez isso em mim. Ele que me transformou, irmão. Por isso que eu sou grato. Sou extremamente grato por esse Jesus. Sou extremamente grato àquelas pessoas que me ajudaram. Até no momento da minha cegueira espiritual, até no momento a qual eu estava perdido no mundo, Deus já tinha um cuidado especial na minha vida. Colocando pessoas especiais. Aleluia. Sou extremamente grato por essas pessoas. Onde até a minha família não acreditou em mim, mas Deus trouxe pessoas de fora para me ajudar. E Deus foi tão bondoso que hoje nós servimos juntos. Aleluia. 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 É só Deus que faz isso, irmãos. É só Deus que faz isso. Esse Deus é... Eu tenho uma frase, quem me conhece, eu brinco. Esse Deus que nós servimos, irmãos, esse Deus não é gente, amados. Esse Deus que nós servimos não é gente, querido. Esse Deus é tremendo. Eu quero finalizar, amados. Se nós unir essas três verdades aqui, amados, que nós lemos aqui, em tudo, ou seja, não importa a situação, dai graça, escolha obedecer, porque esta é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que nós vivamos alinhado com o céu. Assim a gratidão não muda o nosso passado. A gratidão
ela não muda o nosso passado, mas a gratidão, ela transforma o nosso presente. E a gratidão, ela prepara o nosso futuro. Vou repetir essa frase, irmãos. A gratidão, ela não muda o teu passado. A gratidão, ela transforma o teu presente. A gratidão, ela vai preparar o teu futuro. O ano do jubileu, o tempo da gratidão. Seja grato, irmãos. Está no pouco, seja grato. Está no muito, seja grato. Está na prova, seja grato. Está na bonança, seja grato. Está no vale, seja grato. Está no monte, seja grato. Independente da situação, amado, seja grato. Por quê? Porque Ele é contigo. Aleluia! 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 Glórias! Aleluia! Amados, não quero fazer apelo, mas eu quero fazer algo especial aqui essa noite, algo diferente. Vamos ministrar aqui, os meninos, o irmão Renan junto com o louvor, vai ministrar no louvor. Se você é grato, eu quero que você venha agradecer a Deus. Como eu falei, irmãos, é um ano profético. Esse ano é um ano profético para aqueles que crêem. Assim como diz ali em João: se tu creres, tu verás a glória de Deus. Certamente, muitos não viverão, mas eu tenho certeza que aqueles que crerem vão viver os milagres de Deus, vão viver o jubileu de Deus, o ano da libertação, o ano da restauração, o ano da reconciliação. Eu creio nisso, irmãos. Então, amados, se você assim quiser, exerça a tua fé. Se tem algo que você ainda não tem, eu te peço, saia do seu lugar, venha até aqui na frente, como um passo de fé, como um passo de fé. Eu não sei o que tu está preparando, o que você está precisando, eu não sei, mas Deus sabe, Deus te conhece, porque a palavra de Deus fala que Ele te